Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa disciplina Psicologia da Educação. Sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre as teorias e concepções da aprendizagem. Mas, professora, a gente já falou sobre teorias do desenvolvimento, não foi isso? Lembra que nós já falamos das teorias do desenvolvimento? Falamos, mas hoje nós vamos falar, nas próximas aulas, das teorias da aprendizagem. E qual é a diferença entre teorias do desenvolvimento e teorias da aprendizagem? Desenvolvimento e aprendizagem não são a mesma coisa? Vocês vão perceber que na psicologia a gente vai trabalhar com essas duas vertentes assim de uma forma muito próxima, tá? Lembrando que o desenvolvimento, ele vai estudar as mudanças mais globais e de longo prazo ao longo da vida, tá? Como, por exemplo, os estágios de desenvolvimento lá do Piaget, do Eric Erikson, né? Vão falar sobre vai tratar sobre questões socioemocionais. Já as teorias da aprendizagem, elas vão estar mais voltadas diretamente para o processo de aprendizagem em si, tá? Tanto as questões de comportamento como de aprendizagem. E aí, é sobre isso que nós vamos tratar hoje, na aula de hoje. Como essa aula, ela é extensa, nós vamos dividi-la em duas, tá? Mas é uma única aula, só que nós faremos duas partes. Então, aqui a gente está começando um módulo. Nesse módulo, em que a gente tratará das teorias da aprendizagem, a gente vai buscar compreender, junto a essa fundamentação toda que eu vou apresentar para vocês, os fundamentos e as diferenças dessas teorias, tá? Também vamos analisar como que os fatores internos e externos do sujeito podem afetar o processo de aprender e também os processos psicológicos básicos, que são o que a gente também pode chamar de funções cognitivas superiores, que é a atenção, a memória, a percepção e a inteligência, o raciocínio lógico, tá bom? Que fatores esses que contribuem para a construção do conhecimento. Então, para a gente adentrar com mais propriedade nessa linha das teorias da aprendizagem, é importante que a gente diga, né? Que a aprendizagem é um processo de mudança relativamente permanente no comportamento, resultante da experiência, das relações, né, das trocas. E existem diferentes teorias que explicam como e por que aprendemos. Aqui, hoje, nós vamos tratar de algumas dessas teorias, porque são muitas, tá? E aí, por isso que a gente está deixando material de leitura para que vocês possam aprofundar os estudos e, assim, compreender também sobre outras teorias. E cada dia mais surgem outras teorias, outras abordagens de aprendizagem, tá bom? Então, a primeira teoria que a gente vai falar na aula de hoje é sobre o behaviorismo, que é uma teoria tradicional, né, que tem aí um tempo, e que nós também já tratamos sobre ela no desenvolvimento, nas teorias do desenvolvimento. Já falamos sobre ela também lá no histórico, na evolução histórica da psicologia. Então, quem são os dois grandes nomes do behaviorismo? John Watson e Burrus Skinner, tá? Eles defendem que a aprendizagem ela é resultado de estímulos e respostas observáveis. Então, quando a gente pensar em behaviorismo, a gente já lembra que é a relação entre estímulo e resposta, mais ou menos ação versus consequência, tá? Então, o Skinner, ele vai trazer como conceito, assim, fundamental dentro da sua teoria, o condicionamento operante. O que é o condicionamento operante? É justamente a possibilidade dada ao sujeito, né, ao indivíduo, à criança, ao adulto que está em fase de aprendizagem,
para que ele possa ser modelado, para que possa ser modelado o seu comportamento. Então, existe para ele, né, dentro desse conceito de condicionamento operante, o reforço positivo e o reforço negativo. Um exemplo de reforço positivo, a criança acertou a atividade. E muito bem, parabéns. Olha, eu trouxe um pirulito para você que acertou a questão. Isso é um reforço positivo, né? O reforço negativo, ele serve como punição. Então, todas as vezes que alguém faz algo errado, ela recebe um reforço negativo. É uma punição. Isso nesse modelo, tá? Na prática behaviorista. Na sala de aula, como que isso acontece? A gente vai estar punindo o aluno. A punição, às vezes, ela vai aparecer justamente através desse diálogo. Quando eu parabenizo alguém, outra pessoa pode não ter sido parabenizada. Então, isso já pode ser tratado como uma punição dentro do behaviorismo. Outra questão também é a correção com letra vermelha, ou o nome das pessoas que tiraram melhor nota na sala, ou que fizeram as atividades aparecendo em destaque, né? Isso pode gerar um reforço negativo. Como também outras situações que gerem consequência do ato realizado, tá? A forma de aplicação no sistema escolar é justamente através das recompensas, né? A estrelinha, criar um mural dos melhores da semana, dos melhores do dia, trabalhar também com reforço de comportamentos desejáveis, é bastante usado, né, no ambiente escolar, tá bom? E aí, só para a gente lembrar, porque nós já falamos, né, sobre o behaviorismo, ele, né, uma teoria de aprendizagem que enfatiza o comportamento, tá? Trata da aprendizagem por meio do estímulo e da resposta, dentro de um processo de condicionamento, e esse nome condicionamento, ele sempre está ligado ao comportamento, tá? Esse comportamento que vai ser ou de aprender ou de não aprender, certo? De obedecer à ordem ou ao comando e de não obedecer. E a aprendizagem, ela é vista como resultado do ambiente das experiências, mais do que como os processos internos. Então, no behaviorismo, a gente vai ver muito forte essa questão do ambiente, né? Dos fatores externos influenciando no aprendizado, dos fatores externos comprometendo ou não essa modelagem do comportamento, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre os princípios dessa teoria, né? Os princípios dessa teoria, que são justamente esses conceitos que eu acabei de falar para vocês, alguns deles. O reforço positivo, certo? Quando o comportamento desejado é seguido por uma recompensa, aumentando a chance de se repetir. Então, todas as vezes que eu digo, parabéns, muito bem, a criança, ela tende a querer fazer o melhor, né? Então, ela vai estar se moldando justamente para uma repetição desse reforço. Já o reforço negativo é a retirada de algo desagradável que vai fortalecer o comportamento, tá? Que vai fortalecer o comportamento. Depois a gente tem a punição. A punição, ela tem um papel assim, meio que de reforço negativo também, né? Que é justamente a aplicação de consequências negativas para reduzir o comportamento indesejado. Aquela história que eu falei para vocês bem no início da aula, a ação e a consequência. Então, a gente vai ter sempre para cada ação uma consequência. Então, se fez certo, parabenizou. Se fez errado, né, teve ali algo que foi retirado justamente para poder aprender
que precisa seguir o plano, né? Seguir o molde. Por isso que muitas pessoas chamam também o behaviorismo de modelagem, porque é mais ou menos assim, uma modelagem. A repetição e prática são essenciais para a consolidação de hábitos, e essa repetição são exercícios repetitivos mesmo, todo dia, toda hora, tá? Para que a criança possa estar desenvolvendo esse comportamento, certo? Então, o uso de. Aqui eu já falei para vocês, né, alguns exemplos práticos. O uso de sistemas de recompensa, com estrelinha, ponto, medalha, motivação dos alunos que cumpriram as tarefas. Um quadro de comportamento na sala também, às vezes, é utilizado como esse reforço. O feedback imediato, que são as palminhas, que é muito bem, legal, tá? E Skinner, né, o behaviorismo, ele é muito utilizado também no ensino programado, quando se trabalha com divisão de conteúdos em pequenas etapas, com respostas certas, reforçadas imediatamente. Então, eu dou um comando, mas já dando a resposta, justamente já facilitando o pensamento, né, que vai gerar ali uma memorização. Então, o behaviorismo, né, a teoria behaviorista vai trabalhar com memorização, com recompensa, com reforço positivo e reforço negativo, tá certo? E aí depois a gente tem o cognitivismo, que vocês vão dizer, professora, mas a gente já trabalhou com essa teoria. Sim, lá no campo do desenvolvimento, nós falamos do cognitivismo a partir do Jean Piaget, né, e que ele trata dos estágios do desenvolvimento. Ok. Aqui a gente também vai falar do cognitivismo, mas aqui na perspectiva da aprendizagem. Então, alguns nomes do cognitivismo, Jean Piaget, Jerome Bruner e David Alzhubel. Todos eles vão tratar de questões da aprendizagem nessa perspectiva psicológica. Então, um dos fundamentos do cognitivismo é a aprendizagem como construção ativa do conhecimento, com foco nos processos mentais. Que processos mentais são esses? Memória, atenção, concentração, linguagem, raciocínio, tá? Então, esses processos mentais, eles vão ser utilizados constantemente. Então, aqui, a gente não está falando de fatores externos, nós estamos falando de fatores internos ao sujeito, tá? O David Alzhubel, ele criou, né, a teoria da aprendizagem significativa. Essa aprendizagem significativa, ela vai relacionar os conteúdos novos a conhecimentos prévios já existentes. Então, para qualquer aula que eu vou ministrar, eu vou levantar o conhecimento do aluno a partir das suas vivências, do seu dia a dia, da sua residência, dos seus passeios, porque cada conteúdo que se trabalha na sala de aula sempre tem alguma relação com a vida. Então, o David Alzhubel, ele diz que para que o conteúdo curricular, para que o conteúdo que é complexo, ele possa ser aprendido pelo sujeito, é preciso que haja essa ligação com os conhecimentos prévios, tá? E uma forma de estar utilizando na sala de aula são os mapas conceituais, as sequências didáticas, que vão sempre partir da realidade do aluno, os projetos didáticos também, que lançam ali uma problemática para ser solucionada a partir de atividades lúdicas diversas, dentro do cenário educativo, tá? Sobre os princípios do cognitivismo, a gente tem, né, pontos aqui que eu até destaquei em negrito, que são importantíssimos, e que a gente vai ver sempre a necessidade de estar recorrendo a eles. O aluno, que é um sujeito que deve ser, né, ser tido como um sujeito ativo, que é capaz de construir o seu conhecimento e ao interagir com o mundo, tá? Esse sujeito ativo, por quê? Porque ele é capaz de pensar, ele é capaz de solucionar problemas, ele é capaz de desenvolver a sua memória,
né? E a aprendizagem para o cognitivismo, ela vai acontecer através da organização e da reestruturação mental de informações. Lembram? Se não lembram, vão buscar lá nas aulas passadas, quando nós falamos sobre os conceitos de assimilação, acomodação e equilibração. Esses conceitos que o Piaget apresenta, eles vão nos direcionar nas técnicas de ensino para uma organização sistemática do conteúdo, para que esse conteúdo seja trabalhado de maneira que o aluno seja capaz de acomodar, assimilar e equilibrar esse conhecimento, tornando uma nova aprendizagem, certo? A memória no behaviorismo, ela é papel fundamental, né? Assim, ela é protagonista, porque a memorização está sempre presente. Mas no cognitivismo, ela também está presente, porém, ela vem permeada de outros processos mentais que também vão ser utilizados, tá? O professor, lá no behaviorismo, ele é o carro-chefe, né? O professor é o detentor do saber. No cognitivismo, não. No cognitivismo, o professor ele vai atuar como mediador, ele vai auxiliar o aluno a atribuir significado ao que ele aprende. Então, o professor ele não é o detentor do saber. Por que ele não é o detentor do saber? Porque o aluno aqui, ele que é ativo, ele que vai buscar, ele que vai refletir, ele que vai construir o seu conhecimento. Entendem? Nós já falamos, né, do Piaget, tanto sobre as questões do desenvolvimento, dos estágios do desenvolvimento, e aqui eu trago só para vocês relembrarem, os estágios cognitivos, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Quem tiver dúvida, quem não estiver lembrando dessa parte, volte lá no material e veja tanto os vídeos como as leituras, que tem lá um material específico sobre os estágios do desenvolvimento. A aprendizagem, que depende da equilibração, e aí eu acabei de falar com vocês sobre os processos de assimilação e acomodação, que são importantes e que precisam de uma estruturação de conteúdo para que esse conteúdo seja, de fato, acomodado e assimilado. E dentro desses princípios do cognitivismo, o papel do professor de mediador é em propor atividades que sejam compatíveis com o nível de desenvolvimento desse aluno. Então, o professor ele vai estar de olho, ele vai estar observando as questões desenvolvidas pelo aluno para que ele possa propor atividades compatíveis a esse desenvolvimento, tá? E outros dois nomes, né, que nós falamos, Alzuber e Brunner, eles têm uma teoria, assim, que caminha um pouco junta, né? O Alzuber defende a aprendizagem significativa, que eu já falei para vocês hoje também, que conecta os novos conhecimentos aos conhecimentos prévios, que são aqueles conhecimentos já existentes, tá? E o Brunner, que propõe a aprendizagem por descoberta. Como que acontece essa aprendizagem por descoberta? É o tipo de aprendizagem que o aluno vai explorar, vai testar hipóteses, vai construir o seu próprio conhecimento a partir de uma experiência vivida ou mesmo de uma explicação do professor. Então, por isso que é cognitivista, está relacionado com a cognição do indivíduo. E, como eu falei para vocês, é de dentro para fora, né? Parte das questões internas. Tudo bem até aqui? Falando de cognitivismo, a gente precisa trazer para vocês alguns exemplos práticos dentro do cenário educativo, né? Para se trabalhar dentro dessa teoria, dessa perspectiva
né? A gente precisa levar em consideração os organizadores prévios, né? Alguns esquemas, resumos, para que a gente possa apresentar um novo conteúdo. E aqui a gente tem, nós utilizamos muito, né, na pedagogia, mapas mentais, mapas conceituais, que vão trazendo possibilidades de você estar buscando na memória, buscando no seu processo de assimilação, aquele conceito ou aquela informação que é importante para você. Promover também para situações, problemas, para que o aluno se sinta desafiado a pensar e buscar essas respostas, essas soluções. Incentivar o uso de estratégias metacognitivas, através do planejamento, do monitoramento e da avaliação do próprio aprendizado. E o que é a metacognitiva? Vem de metacognição. É um conceitozinho chamado de aprender a aprender. Nessa estratégia metacognitiva, o próprio aluno, ele vai sendo conduzido, através do incentivo, a criar suas estratégias de aprendizagem, suas estratégias de estudo, certo? A utilização de mapas, jogos de lógica, estudos de caso e atividades que relacionem sempre a teoria à prática, vai ser sempre legal para que gere o conhecimento, para que o conhecimento seja consolidado, tá bom? E agora eu vou convidar vocês para descansar um pouquinho, e já já a gente volta para a segunda parte da aula, tá bom? Vamos lá, beber uma água e descansar?